Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sobre considerações iniciais desse vídeo, o objetivo desse vídeo é para uso didático, tá bom? Além disso, eu também quero apresentar no final do vídeo como você pode proceder para você mesmo realizar esse experimento e aumentar sua autonomia para você tirar suas conclusões pessoais. Apresentarei as conclusões primeiro, né? Então a comparação entre as baterias. E depois como você pode proceder para montar esse circuito, eu vou analisar um pouco depois. E quem vai decidir qual bateria melhor é você. Você vai entender por quê, tá? Apesar de um resultado favorecer um tipo de bateria e não outro, no final pode ser que você tenha que fazer a escolha oposta disso. Bom, quais são as baterias que eu vou comparar? Eu vou comparar uma carregável, uma recarregável, né? Que eu comprei na AliExpress, que é anunciada como sendo capaz de armazenar 650 mAh, e uma Duracell, a classicona Duracell. Primeiramente, eu medi o peso das duas, né, a massa das duas. Essa bateria verdinha tem apenas 23 gramas, enquanto a Duracell tem 43. O custo da verdinha, sem considerar o frete, eu comprei duas no pacote, mas o custo por bateria foi de R$ 46,00, desconsiderando o frete. E a Duracell, R$ 30,00, que eu pesquisei na internet, desconsiderando o frete. Então, a principal diferença é que a verdinha é recarregável e a bateria Duracell é de uso único. Vamos começar então com o resultado da bateria de recarregável de 650 mAh. Primeiramente, a tensão dessa bateria ela oscila muito, tá? E essa é a principal desvantagem da bateria recarregável que eu testei. Tá? E por essa razão, o meu gráfico ia ficar muito estranho, ia ter tensão lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então eu resolvi fazer um gráfico que apresenta a média móvel da tensão. Então aqui eu considerei como média móvel 100 unidades, tá? Então 100 medidas, aí eu faço a média de 100 medidas e isso é um ponto. Aí assim por diante. Calculando com base na média móvel da tensão, a carga armazenada nessa bateria, ou a carga que ela é capaz de fornecer em 2 horas e 50 minutos para os testes que eu vou apresentar, né, para o método que eu vou mostrar no final do vídeo, é de 293 mAh. Tudo bem? Vamos então para a Duracell. A Duracell, ela tem uma tensão muito estável mesmo. Tanto é que isso aqui não é média móvel, tá? E a tensão ela vai caindo de forma razoavelmente suave até ali por volta de 2 horas e meia de uso, quando ela cai ali uma tensão abaixo de 6 volts, de repente ela tem uma queda muito abrupta. Para o mesmo intervalo de tempo, de 2 horas e 50 minutos, dado que eu coloquei nos mesmos resistores, deu 303 ampere-hora, tá bom? Miliampere-hora, perdão. Então, eu comparei ali no tempo, tá? Então não foi muito diferente assim, certo? Daí eu também aproveitei para fazer um outro cálculo. Eu resolvi calcular qual é a corrente fornecida, qual é a carga elétrica armazenada na bateria e fornecida, portanto, para o nosso circuito, ao longo de um tempo muito maior. Aqui eu considerei 8 horas e 40 minutos. Ou seja, eu vou somar também a carga elétrica fornecida no intervalo em que a tensão é muito baixa. Isso vai subir, então, a corrente, a carga elétrica fornecida pela bateria para 380 mAh. É lógico que acima desse tempo aqui, que dá 2 horas e 50 minutos aproximado, ou seja, para tensões muito baixas, eu acho muito difícil encontrarmos uma aplicação para o uso dessa bateria, tá? Pois bem, vamos então aos nossos resultados desses testes das duas baterias. Como que eu procedi? Eu peguei essas duas baterias, chamei de bateria A e bateria B, e fiz 3 recargas em cada uma e medi a carga elétrica fornecida para cada uma dessas recargas. Em ordem, a primeira bateria, a bateria A, na primeira descarga, ela forneceu 293 mAh. A segunda, 347 e a terceira, 335, dando uma média de 325 mAh. O que eu pensei? A primeira descarga, parecia que a bateria já estava meio descarregada, por isso que deu um valor menor. Né? Mas eu achei que teve um resultado meio oscilante, tá? Porque a terceira medida, na verdade, a bateria ela
tinha sido recarregada e forneceu uma carga menor do que na segunda recarga. E quando você vai para a bateria B, isso fica mais evidente ainda, essa pequena oscilação, tá? Não sei se foi erro experimental, enfim. A primeira descarga na bateria B deu 332, a segunda 241 e a terceira 330. Então eu não sei exatamente por que deu essa oscilação, tá? Mais testes deveriam ser feitos e o circuito deveria ser melhor analisado. Pois bem, eu considerei como resultado a média dessas 6 descargas para essas duas baterias, 313 mAh. Então vamos comparar a Duracell com a bateria de 9 volts 650 mAh recarregável. A bateria recarregável vai fornecer em média 303 mAh por descargas nos testes que eu fiz, e a Duracell 303 mAh. O custo por mAh para a primeira descarga foi então de 15 centavos por mAh para a bateria recarregável, enquanto que a Duracell 10 centavos por mAh. Mas se a gente considerar várias cargas e descargas, esse custo cai bastante. Só nos primeiros 3 testes, lembrando que eu estou fazendo o cálculo para uma bateria, tá? Deu 5 centavos por mAh da bateria recarregável. Então, assim, qual que seria a primeira conclusão mais óbvia? Vale super a pena comprar uma bateria recarregável e a Duracell perdeu. Porém, aquela questão da tensão oscilante acho que pode ser um fator muito importante para você. Eu não uso muito essas baterias, mas eu vi na web algumas pessoas comentando que aparelhos, amplificadores de áudio e tudo mais, acaba trazendo um pouco de ruído com o uso dessas baterias recarregáveis. Tá? Então, assim, dependendo do uso, você vai ter que enfiar a mão no bolso ali e liberar a graninha, tá? A Duracell, ela ainda é melhor. Em termos de energia armazenada, a quantidade de carga elétrica fornecida por essas baterias, eu sugiro que você não confie no valor anunciado, tá? Você vai ver baterias aí de 12.000 mAh, sei lá, 20.000 mAh, com certeza não é uma carga armazenada ali real, tudo bem? Não é. Então a minha sugestão é que você analise o seu uso e verifique qual desses dois tipos de bateria seria mais interessante. Mas se você quiser testar baterias diferentes, bora então para a próxima parte do vídeo. Vou apresentar para vocês como montar o circuito elétrico. Tudo bem? Bora lá! Aqui está o circuito que eu utilizei. Primeiramente, é bom lembrarmos que essas resistências usadas normalmente em circuitos com Arduino, ela tem uma potência baixa, ela suporta algo em torno de 1/4 de watts, certo? Então, eu coloquei 6 resistores em série de 10 ohm, de modo que a potência em cada um seja menor do que o 0,25 watt, que é o limite que ele suporta. Então aqui nós temos 10 resistores de 6 ohm e mais 2 resistores grandes. Eu coloquei 2 resistores de 4,7 kΩ porque era o que eu tinha. Se você tiver resistores maiores, não tem problema. O que importa é que a resistência seja grande para não prejudicar, né, não interferir na nossa medida. Então vamos tentar entender aqui como que funciona o circuito. Primeiramente, ao colocar a bateria, eu vou conectar um dos terminais da bateria, no caso o GND, em um lado do meu conjunto de resistores, e esse GND tem que ir também para o GND do Arduino, senão o Arduino não vai conseguir medir a tensão. O positivo vai do outro lado ali da resistência, então essas 6 resistências é que vão estar consumindo a energia da bateria. Vou utilizar também 2 resistores de resistências mais elevadas. Vou colocá-los em série, por quê? Porque o Arduino vai medir essa tensão, né, a tensão em um dos resistores, e o máximo que o Arduino mede é 5 volts. Se eu ligar diretamente a tensão fornecida da bateria, ele vai possivelmente sofrer algum dano, né, ele ou o Arduino. Então nós colocamos 2 resistências iguais apenas para medirmos metade da tensão fornecida pela bateria.
Então, em um dos lados de um dos resistores, eu vou conectar o 9V, vou associar esse resistor em série com outro resistor. Do outro lado, eu vou colocar o GND. No pino do meio, né, na conexão entre os dois resistores, eu vou conectar na porta A0 do Arduino. Vamos dar uma olhadinha no código aqui para observarmos como que eu fiz a programação. Inicialmente, nós temos que, no setup, informar para ele iniciar a comunicação serial, certo? Com o computador. E depois eu já fiz tudo de uma vez. Vamos de dentro para fora. Inicialmente ele faz a leitura da porta analógica A0. Depois eu utilizo a função map para mapear a leitura da porta A0, que varia de 0 até 1023, no intervalo que vai de 0 a 5 volts, onde 5 volts é o máximo que o Arduino mede. Então ele vai mapear esse valor de 0 a 5 volts. Por que eu coloquei 5000? Para trabalhar com milivolts, uma vez que essa função map vai retornar um valor inteiro. Daí eu multiplico esse valor por 2. Por quê? Porque a tensão medida pelo Arduino é apenas metade. Fica metade num resistor e metade no outro, né? Metade da tensão ali fornecida pela bateria. Daí eu peço para ele dar um delay de 10 milissegundos para efetuar a medida seguinte. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no código, iniciando simulação. Vamos observar aqui no monitor serial os valores lidos. É lógico que essa bateria aqui é de um simulador, ela nunca vai acabar. Tá? Então ele está medindo ali uma tensão de 8,778 volts. É bem parecido com o valor que eu obtive nos dados experimentais, tá? Como valor experimental, eu obtive 8,61 volts. Aqui está dando 8,78. Uma diferença não muito grande. Por que o valor obtido aqui não é igual ao valor da bateria, né, igual fornecido pelo fabricante, por exemplo, lá o 9 e pouquinho volts, que é o valor que você vai obter se você não tiver ligado nada na bateria? Porque parte da tensão, ela tem uma certa queda de tensão dentro da bateria, tá? Então parte da energia é perdida dentro da bateria, certo? Bom, vamos ver como proceder para fazer a análise dos dados. Eu estou aqui com a bateria rodando há algum tempo. Note que antes de iniciar a simulação eu preciso clicar em Show Timestamp, tá? Vou clicar nesse campo aqui do monitor serial, tá? Então, para quem está lá com versões diferentes do Arduino, pode ser que o botão seja em outro lugar, tá? Então você vai exibir no monitor serial, Show Timestamp, clica aqui, aperta Ctrl A e Ctrl C. Se você demorar para apertar Ctrl C, ele vai mostrar um novo valor e vai desselecionar o conteúdo aqui apresentado, tá? É só apertar Ctrl A de novo. Aqui na planilha, o que você vai fazer? Eu vou falar devagarzinho porque aqui é mais... não pode errar nenhum passo, tá? Você vai apertar Ctrl V aqui nessa primeira célula. Você vai ver que vários espaços ficarão em branco. Então agora você vai apertar Ctrl G para localizar as partes em branco. Clica aqui em especial, clica em branco, ok. Tá? Agora você vai apertar Ctrl menos para deslocar as células para cima. Aperta ok, pronto. Agora só tem dados sem células em branco. Aqui vai ter um errinho, tá? Mas esse errinho na célula da carga, não se preocupe. Você vai vir aqui em qualquer uma das células da coluna da esquerda. Vamos supor que você coletou muitos dados. Aperte Ctrl e seta para baixo. Deixa eu só voltar lá em cima. Nós vamos selecionar até a coluna H, tá? Então, Ctrl seta para baixo. Agora, aperta a seta para a direita para irmos para a célula do lado. Aperte Shift e pressione a seta para a direita até chegar na célula H. Agora, mantendo o Shift pressionado, aperte também o Ctrl e a setinha para cima.
Ainda com o Shift e Ctrl pressionado, aperte o símbolo de menor. Pronto, ele vai copiar ali as formulinhas para as células de baixo. Tá tudo bem por enquanto com relação a alguns erros, tá? Agora o que você vai fazer? Essa voltagem, ela perde a referência quando a gente faz a eliminação das células vazias. Então você vai vir aqui na primeira célula com dados da coluna I de voltagem, aperte Ctrl C, vai para a célula seguinte e Ctrl V. Agora, vai para a célula da esquerda, aperte Ctrl Shift para baixo, Ctrl para baixo, tá? Ctrl para baixo, aperte a setinha para a direita e agora sim Ctrl Shift para cima. E aperte Ctrl Shift menor. Pronto. Agora ele calcula a quantidade de carga consumida até esse momento. Se eu observar aqui o ΔT de tempo, a gente pode observar que esse meu experimento está rodando a apenas 0,17 hora. Isso vai dar apenas 10 minutos, tá? Então por isso que deu um valor muito pequeno. Tudo bem?